Opa, tudo bem? Voltar agora então para a prova do IME de 2000. Fizemos a questão 2 a última vez, agora vamos fazer a questão 3, que vai aparecer aí para vocês. Ela tá escrita aí, tem uns errinhos ali na digitação, porque é prova antiga, daí a digitação foi meio mal feita, deve ser um estagiário que fez, e daí fez meio mal feito, ou alguém que fez na corrida mesmo. Mas dá para traduzir ali bonitinho. Ela não é muito difícil, tipo, é lei de Hess. Quase todo ano cai uma questão nas provas discursivas de lei de Hess. Então, já quem vai fazer já se garante, porque vai ter uma coisa meio assim. É sempre parecido com isso, não muda muito. Ah, aí tem um. Ele quer saber o quantidade de água que tu precisaria que aquecendo 30 graus daria a mesma quantidade de calor que seria necessária para fazer a formação da entalpia de formação do sulfeto de carbono. É isso, basicamente. Então ele quer quanta massa de água eu preciso aquecer 30 graus para ter a mesma quantidade de energia que eu poderia usar para fazer a entalpia de formação do sulfeto de carbono. Tá, vocês viram a questão aí então, né? Daí ele dá as informaçõezinhas que eu anotei aqui. O que acontece? A primeira coisa que tem que saber qual que é a fórmula do sulfeto de carbono. Que isso é uma fórmula famosinha, o sulfeto de carbono. Ele é o CS2, é bem conhecidozinho, assim, aparece muito e tal. É o CS2. Se tu não soubesse, tu podia meio que montar. Porque pela estrutura de Lewis, o carbono tem 4 elétrons. Ele precisa de mais 4 para fechar. O enxofre tem 6, cada enxofre. Então, se tu não soubesse a estrutura, tu podia tentar montar aqui normal. Ó. Fecha 2 aqui, e ele funciona. Faz sentido, né? Porque o CO2, que é o dióxido de carbono, o oxigênio está no mesmo grupo do enxofre. A única diferença é que o enxofre é um átomo maior. Então, claramente, esse material aqui não vai ser igual ao dióxido de carbono, porque tem átomos maiores, a estrutura que vai formar vai ser diferente. Mas a fórmula química tem que ser a mesma, porque as ligações dos elétrons de valência são iguais. Se eu não me engano, o sulfeto de carbono é um sólido, muda um pouco na estrutura física dele comparado ao dióxido de carbono que a gente respira, que é um gás. Então, tem uma mudança de estrutura ali, mas a propriedade química depende da valência, principalmente da valência. E como a valência do enxofre e do oxigênio a princípio é a mesma, então a forma de ligação fica igual. Então esse é o sulfeto de carbono. Ou disulfeto. Ele não falou disulfeto para te confundir. É até dado mais, acho, com o nome de sulfeto. Mas ele não falou de sulfeto para te confundir. Porque daí tu não ia se ligar que tinha dois S de cara. Alguém podia botar que era só CS. Tá. Sabendo que é esse composto, a gente vai fazer como é que se acha a entalpia de formação. Bem, se tu lembrar da entalpia de formação, ela parte dos compostos, dos elementos, na forma alotrópica mais estável. A forma alotrópica mais estável do carbono é tranquilo, é o carbono grafite, é só uma alotropia dele. E a forma mais estável do enxofre é uma alotropia dele também de estrutura, de forma, que é o rômbico, né, o ortorrômbico. É só um empacotamento da estrutura cristalina dele. Mas a gente pode dizer só que é S. Tem gente que bota S8 aqui também para representar, porque a estrutura ortorrômbica tem 8, mas não faz diferença, porque é uma estrutura cristalina, então tu pode pensar que é vários enxofres ligados um no outro, então é só um enxofre. Pode pensar assim também, não faz diferença. Então, para o entalpia de formação, vai ser C mais S para formar CS2. Lembra, a entalpia de formação forma 1 mol do composto do outro lado. Isso dá a entalpia de formação, que é o que ele quer. Ele quer não, eu tenho que descobrir para relacionar com a água. Então, eu tenho que formar 1 mol. Para formar 1 mol aqui, eu tenho que ter 1 mol de carbono desse lado, tá certo? Mas de enxofre eu tenho que ter 2. Esse carbono é grafite. Esse aqui é o rômbico. Se fosse escrever na prova, talvez era bom escrever, né? Para poder dizer que tu sabe quais são as formas alotrópicas mais estáveis. O enxofre ele também vem na forma monoclínica, né? Monoclínico. Esse é o menos estável.
O grafite, o carbono vem como diamante também, né? Que é a outra mais famosa. Aí tem outras também do carbono, mas essas duas são as principais. Mas aí tem que saber que o grafite é mais estável e o rômbico é mais estável do enxofre. Ok? Então esse é o tapete de formação. Agora a gente vai usar as informações que ele deu adicional. Porque ele não dá a entropia de formação do sulfeto de carbono. Ele dá a combustão do sulfeto de carbono. Combustão é o quê? Então, esse aqui que a gente quer, né? Vou só marcar aqui o que a gente precisa para poder relacionar com a água lá. O que ele dá? Ele dá a combustão. Combustão é lembrar que é com oxigênio. Então, eu vou pegar o sulfeto de carbono, vou botar em contato com oxigênio, ele vai queimar, e a queima vai queimar o carbono formando CO2, se for completa, né? E o enxofre, ele vai acabar indo para dióxido de enxofre. O trióxido de enxofre é muito mais difícil de formar. A queima de enxofre, a não ser que ela seja com excesso, muito excesso de oxigênio, ele tem que falar especificamente, se ela não falar, ela vai para dióxido de enxofre. Ele só vai para trióxido e falar que foi em excesso de oxigênio, blá blá blá, aí pode acontecer. Mas é mais raro. Então, é dióxido de enxofre. Outro jeito de ver que era isso é que se tu fosse ver no que ele te dá de informação, embaixo ele te dá a entropia de formação do gás sulfuroso. Sulfuroso é esse aqui, né? Por que esse aqui é sulfuroso? Sulfuroso. Por que pode chamar assim? Porque ele, em contato com a água, forma... Ele, em contato com a água... Não vou escrever só os índices aqui, não vou escrever, mas ele forma o ácido sulfuroso. Sulfuroso. Ele é o anidro do ácido sulfuroso. O SO3, o trióxido de enxofre, ele é o anidro do ácido sulfúrico. Então, seria o gás sulfúrico. Esse é o gás sulfuroso. E como ele te dá a informação dele, claramente que é ele que vai ser formado, porque senão ele teria que ter te dado a informação da entropia de formação do trióxido de enxofre. Mas ele te deu do gás sulfuroso. Tá, essa informação ele te deu, que o ΔH de combustão é menos 265 quilocalorias por mol. Isso aqui ele te deu. Tá. O que falta? Bem, ele te deu mais informações. Ele te deu a entalpia de formação do H sulfuroso, que é o dióxido de enxofre. Aí esse aqui é o rômbico. Aqui é o oxigênio, a forma alotrópica mais estável o gás oxigênio. Não, é o ozônio, né? Então vai formar SO2 gasoso. É a forma mais estável. E o ΔH, ele deu que é menos 71 quilocalorias por mol, nesse caso. Tá? Esse ΔH de formação 1. Tá. Ele também deu o ΔH de formação do dióxido de carbono. Então, vou botar aqui a informação que ele me deu. E ele deu isso aqui, que vale menos 96 quilocalorias por mol. Essas foram as informações que ele te deu. O que é suficiente, porque agora eu vou fazer a lei de Hess, vocês vão ver como vai se arranjar tudo. O que eu quero? Eu quero carbono à esquerda, enxofre puro à esquerda e de sulfeto de carbono à direita. Então eu vou rearranjar minhas três equações que ele deu de forma a ficar com essas informações aqui. E vocês vão ver que vai cortar tudo. A primeira é a única que tem o disulfeto. E pelo que eu quero, o disulfeto tem que ficar à esquerda. Então eu vou inverter a equação. Vou inverter, ó. Vou ficar com SO2 mais CO2 formando CS2 mais oxigênio. Aqui. O ΔH vai trocar de sinal, porque eu troquei o sentido. Então, vai ficar 265 positivo quilocalorias por mol. Aqui. Positivo. Bem, na segunda eu tenho enxofre puro. Só que o enxofre puro, pelo que eu quero, ele está à direita. Então, eu tenho que deixar ele à direita como já está aqui.
Só que ele está multiplicado por 2, então eu tenho que multiplicar tudo por 2 nessa daqui. Então vai ficar 2S rômbico mais 2O2 formando SO2. Ah, só uma coisa, olha só o erro aqui, erro grave, gravíssimo. Eu esqueci de balancear a primeira equação, né? Aqui tem dois enxofres, então tem que ter um 2 aqui, agora que eu anotei. Aí ficam 2, 4 oxigênios, 6. Então aqui tem que ter um 3. Só para poder cortar bonitinho. Então aqui é 3, aqui é 2. Tá? Agora tá certinho. Ok. Próximo. Carbono. O carbono puro ele fica à direita. Então eu vou manter ele à direita e só tem 1. Então mantém a equação normal. Ah, essa daqui é 2 aqui. O ΔH1 ele vai multiplicar por 2. Por quê? Porque eu multipliquei toda a equação por 2. Então ele passa a ser menos 142 quilocalorias por mol, o segundo. Tá? Isso da lei de Hess. E o terceiro, que nem eu falei, o carbono está à direita, então eu mantenho ele à direita e sem multiplicar por nada, porque não está multiplicado lá em cima. Mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso. E mantém normal, porque não mudou nada, né? Manteve aquele lá, então fica menos 96 ainda. Quilocalorias por mol. Acho que é isso aí, né? Isso aí. Tá. Agora eu posso somar e tem que cortar. Se ele me deu todas as informações que eu preciso, tem que cortar, né? Porque... E deu, né? Porque tá todos envolvidos aí. Vamos ver? 2SO2 corta com 2SO2. 3 oxigênios com 3 oxigênios. CO2 com CO2. E fica bem o que eu quero. Que é o 2S rômbico mais carbono grafite formando CS2. A lei de Hess me diz que se eu somar equações, os ΔHs se somam, porque eles são funções de estado. Então, o ΔH total disso aqui, que é o ΔH de formação, porque essa equação da ΔH de formação é a soma desses ΔHs. O que dá 265 menos 142 menos 96. Daí isso aqui, fazendo as continhas, vai dar 265 menos 140, dá 165, 125, 123, menos 96, dá 27, né? Então, ΔH de formação é 27 quilocalorias por mol. Fechou aqui a primeira parte do exercício. A segunda parte é a massa de água, que é a mais fácil, né? Ele me deu o calor específico da água e ele quer saber o quanto de massa precisaria para ter essa variação aqui de calor. Aí eu vou usar a fórmula do Q igual a mc ΔT, ou a calor, né, quantidade de calor, é a massa vezes o calor específico vezes a ΔT, porque ele me deu o calor específico. Então, aplicando essa formulinha aqui, né, no caso a massa de água, C da água, ΔT. O ΔT que eu quero comparar, ele me deu, que é 30 graus. Já posso substituir tranquilo. O Czinho, ele me dá no exercício, apesar de dar a quantidade errada ali escrito, mas acho que no dia dele vai dar certo. É 1 caloria por grau Celsius. Tá, aí a massa, deixa ali. E ele quer o calor para 1 mol, para formar 1 mol de sulfeto de carbono, que é 27 quilocalorias. Quando eu estou com caloria aqui, eu vou botar em caloria lá do outro lado também, para manter as unidades certinhas, né? Então vai ficar 27.000 calorias, é isso que eu quero. Aí algumas unidades se cortam aqui, né? Caloria corta com caloria, grau Celsius corta com grau Celsius. E a gente fica, por fim, que massa de água é igual a 27.000 sobre 30 grama. Daqui massa de água é 9.000 gramas. Ou 9 quilos, aí depende de quanto quer escrever.
E é a questão. É isto. Bem, deu pra ver então que é uma questão de lei de Hess. Não é super difícil, que tu tem o conceito da lei de Hess na cabeça, tu sabe montar. E a lógica, quase sempre cai uma questão dessa, quase toda não cai. A lógica é sempre essa. Tu pega as equações que ele te deu, os calor, e bota todas. E vê o que tu quer formar. E aí tu organiza elas de forma a fazer aquilo que tu quer formar. Como aqui a gente queria carbono à direita, enxofre puro à direita e disulfeto à esquerda, a gente montava assim. E a gente queria duas vezes, aí se multiplica por 2 que tem a equação que tem enxofre. E assim. Não tem mistério. E se tiver certas equações, tiver balanceado certo, vai cortar. Tem que cortar. Então, é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição eu deixo um e-mail meu para quem se interessar por aula particular. E é isto. Um abraço e até a próxima.